Projeto realizado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, Governo RS. Essa é uma websérie que traz histórias reais sobre violência doméstica e de gênero, antes e durante a pandemia. Assista, curta, compartilhe e contribua por um mundo mais justo, com mais respeito e dignidade para todas e todos. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, Whats 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, Whats 51 99 537 5459. Sim, precisamos falar sobre isso. Realização e produção: Companhia de Solos Bem Acompanhados, Filmes de Junho Produtora. Assessoria Jurídica: Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. Criação e direção: Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Sobre fundo azulado, traços brancos desenham uma janela com 2 folhas quadriculadas que se abrem. No vão, a palavra confessionário. Abaixo, em letras cursivas, relatos de casa. Episódio 7. Roberta com Alice Ribeiro. É branca, tem o rosto oval e cabelos castanhos claros, lisos e longos. Usa óculos de grau com aros marrom e blusa azul. Olá, eu me chamo Alice, sou artista e fui convidada pela queridíssima Débora Finocchiaro para participar desse projeto tão lindo, tão urgente e necessário que se chama Confessionário, para contar aqui uma história real, uma história que eu acompanhei bem de pertinho. É a história da Roberta e do Tim. A Roberta e o Tim são 2 jovens. Ele, um rapaz enigmático, bom conversador, adora falar sobre filmes, toca violão, é ator. Sim, o Tim é ator. Ele trabalha em projetos aos quais nós também, artistas, trabalhamos. Projetos aos quais nós somos convidados e contratados. O Tim circula no nosso meio, na nossa classe artística. A Roberta, uma menina querida, inteligente, amorosa, muito afetiva e muito ligada, conheceu o Tim alguns anos atrás. Eles se apaixonaram. Enquadrada dos ombros para cima. Os primeiros meses foram só alegria. Era o que aparentava ser. Muita alegria. Iam a festas, bares, tudo era muito bonito. Compartilhavam os amigos. A Roberta conheceu os amigos do Tim, o Tim os amigos da Roberta. E isso tudo parecia se encaminhar para um lugar muito legal. Mas, se aproximando de um ano esse relacionamento, o Tim começou a mudar as suas atitudes. Ou melhor, começou a mostrar uma outra faceta, né? Que antes ele não mostrava. O Tim começou a pregar pequenas mentiras, que mais tarde se tornaram grandes mentiras. O Tim começou a se mostrar muito egocêntrico. Ele começou a se mostrar muito narcisista e assim a todo momento ele queria manipular a vida da Roberta. E assim essas atitudes foram crescendo no dia a dia. O Tim perdia o respeito pela Roberta nos mínimos detalhes, mexia no celular dela, acessava as redes sociais dela sem permissão, mexia na bolsa dela, queria a todo instante saber o que a Roberta estava fazendo. Era uma espécie de possessão, uma espécie de obsessão em cima da vida da Roberta. E o clima foi ficando tenso e isso só aumentava. O Tim todo dia levantava uma discussão boba por qualquer coisa, pressionava tanto com as palavras, fazia uma pressão psicológica tão grande em cima da Roberta que essas discussões só acabavam quando a Roberta assumia uma espécie de culpa diante daquele fato, mesmo sabendo que ela não tinha culpa nenhuma, mas era o único jeito que ela conseguia fazer com que aquilo cessasse, porque era extremamente exaustivo. E todo dia isso se repetia. O Tim ia lá, provocava uma nova discussão sobre um assunto qualquer, fazia a manipulação com suas palavras de tal forma com que a Roberta chegava a desconfiar dos fatos verdadeiros e da sua própria percepção, achando que o Tim tinha razão. Então era uma espécie de loucura que ele ia criando na cabeça da Roberta. E esse clima foi ficando tenso, cada dia pior. E a Roberta, então, esperta, inteligente, pensou, nossa, eu não quero mais isso para mim. Não é isso que eu quero, não é essa pessoa com quem eu comecei a me relacionar um ano atrás. Chamou o Tim e disse para ele, Tim, olha só, não tá legal, não dá mais, vamos terminar? O Tim ficou furioso, pegou a Roberta pelos braços e tentou socar ela contra a parede. A Roberta, muito rapidamente, conseguiu se desvencilhar e saiu correndo porta fora. Ufa, ainda bem. Mas o Tim é o tipo do cara
que não entende a expressão não é não. Deu, acabou. O Tim insistentemente ligava e mandava mensagens para a Roberta. Queria a todo custo conversar com ela. A Roberta no início até que deu atenção, dizia: Tim, olha só, cara, a gente já conversou, não dá mais, acabou, segue tua vida em paz, eu vou seguir a minha, tá tudo certo, vamos ser felizes, cada um do seu jeito. Mas isso não entrava na cabeça do Tim, não entrava. O cara que não aceita o não. E aí a coisa começou a ficar pior, cada dia pior e mais tenso. O Tim fez coisas horríveis. Ele perseguia a Roberta em vários lugares. Então, o que era antes dentro de um ambiente fechado, um ambiente doméstico, começou a tomar proporções horríveis em ambientes públicos, na rua. O Tim perseguia a Roberta na rua, na parada de ônibus, no supermercado, nos bares, nas festas. Ele chegou a invadir o local de trabalho dela, expondo ela diante dos colegas, com agressões e com palavras fortíssimas, acusando ela de coisas absurdas. Ao fundo, parede branca de madeira. Certo dia, o Tim, que ainda tinha cópia do apartamento onde a Roberta morava, entrou lá sem permissão dela e ficou aguardando ela. Quando ela chegou, claro que ela ficou assustada, ele novamente partiu para cima dela e ela conseguiu escapar aos becos e ele foi corrido do prédio pelos vizinhos, enfim, porque deu todo um griteiro e a coisa, digamos que estava muito tensa, mas não passou deste lugar. Assustada, muito assustada, a Roberta então trocou as chaves do prédio, da porta do seu apartamento, avisou porteiro, zelador, vizinhos, avisou todo mundo que pôde que ela não tinha mais nenhuma espécie de relacionamento com o Tim. Chegou a contar para alguns amigos também que a coisa estava muito tensa, que ela estava sentindo o cheiro de perigo e que ela estava com medo. E nesse ponto da história eu quero dizer para vocês que aconteceu algo muito importante. Os pais de Roberta começaram a acompanhar de perto essa relação sufocante que acontecia entre Tim e a Roberta. E isso fez uma diferença primordial para que a Roberta conseguisse dar a volta por cima e ser a menina inteligente e vitoriosa que é hoje. Voltando à história. A Roberta então avisou os amigos, trocou a chave do apartamento e o Tim, que não se conformava, voltava insistentemente, tentando abordar ela de alguma forma. Numa madrugada, ele pegou o seu violão e, nos 2 ou 3 acordes muito mal tocados, ficou durante 2h30 tocando na frente do prédio dela a mesma música sem parar. A mesma música, 2h30, tocando e gritando entre uma cantoria e outra o nome dela, expondo ela mais uma vez para quem quiser que fosse. Bom, a Roberta, assustada, com medo, muito apavorada, pediu ajuda para os pais do Tim, que moram numa outra cidade. Roberta conversou com a mãe do Tim, explicou o que estava acontecendo e disse: por favor, o Tim está surtando, me ajudem, eu vou ter que chamar a polícia. A mãe do Tim ligou para o Tim na mesma hora e a Roberta, de dentro do prédio, conseguia ouvir a conversa. Olha o que o Tim disse para a mãe dele no telefone: mãe, que isso? Imagina, mãe, tá tudo certo, eu tive só uma discussão com a Roberta, eu tô aqui na frente do prédio dela esperando o Uber para voltar para casa. Imagem no computador. Relaxa, tá tudo certo. Alterna com tela cheia. Nesse instante, o Tim viu que um morador do prédio da Roberta estava chegando e aproveitou e entrou de carona. O morador conhecia o Tim, sabia que eles tinham um relacionamento, ele e a Roberta, não sabia que o relacionamento tinha terminado e deixou o Tim entrar. O Tim chegou na porta do apartamento da Roberta furioso, a pontapés e socos, querendo quebrar a porta. Ele estava completamente descontrolado. A Roberta, obviamente, que já estava muito assustada, porque a cada dia vinha um novo fato, né, ligou novamente para a mãe do Tim e disse: olha, está acontecendo isso, ele não foi embora, ele está aqui. E a mãe do Tim dizia: não, ele me prometeu que foi para casa, que ele estava esperando o Uber. E a Roberta dizia: não, ele está aqui, ele está quebrando a porta do meu apartamento, eu estou sentindo um cheiro horrível de coisa ruim no ar, me ajudem, pedindo ajuda desesperadamente. E a mãe do Tim ligou para ele novamente. E ele, o Tim, do lado de fora da porta do apartamento da Roberta, surtado,
conseguiu baixar uma outra máscara e dizer para a mãe dele. Com a mão, faz sinal de telefone. Mãe, tu vai acreditar na Roberta? A Roberta tá louca, mãe. A Roberta tem me infernizado que tu não sabe o que ela tem feito. Eu vou terminar com a Roberta, eu não quero mais. Ela tá de TPM todo dia. Ela simplesmente enlouqueceu. Ela é uma burra, uma hipócrita. Mãe, vai dormir que é madrugada. Eu tô entrando em casa. Eu vou tomar um banho agora, eu vou dormir que amanhã eu tenho trabalho cedo. Vocês acreditam nisso? Esse cara fez isso, assim, na maior cara dura. Desligou o telefone, a mãe, acreditando no filho, foi dormir. E o Tim continuou a dar porrada na porta. Até que, claro, a Roberta, assustada, começou a gritar desesperadamente. Os vizinhos vieram e o Tim saiu correndo do prédio com medo de ser linchado. Mas os fatos não param por aí. Os fatos foram muito tensos, foram muito duros. A partir daquele dia, então, a Roberta, que já tinha trocado as chaves do apartamento, avisado o zelador, todo mundo, começou a mudar um tanto quanto a sua rotina. Do dia a dia, do trabalho para a faculdade. Mas mesmo assim, o Tim sempre a perseguia. E fazia inúmeras tentativas de aproximação e abordagens completamente invasivas. E eu quero contar para vocês um fato muito, muito interessante. O tempo de relacionamento do Tim e da Roberta em torno de 1 ano e meio a 2, quase 2 anos. Aquele dia em que ela disse, Tim, não dá mais, não quero mais, não tinha ainda 2 anos de relacionamento. E a partir desse momento para frente, foi um tempo de quase 3 anos do Tim infernizando a vida da Roberta, não aceitando o fim do relacionamento. Foram 5 medidas protetivas que a Roberta teve que pedir. E nada disso afastou o Tim de incomodar a Roberta insistentemente, de fazer coisas horríveis, de ultrapassar os limites possíveis de uma relação. Eu conto essa história para vocês porque, como eu acompanhei muito de pertinho, eu consegui perceber, eu tenho a certeza de que o apoio que a Roberta teve dos seus pais, o apoio que a Roberta teve da sua mãe, para dizer para ela, Roberta, tu não merece isso, tu pode muito, tu é maior do que isso e tu vai sair vencedora disso, foi o que deu força para a Roberta. Foi o que deu força para a Roberta vencer e colocar os limites nesse ser humano doentio, nesse ser humano que precisa de tratamento, porque nós não podemos mais admitir, nós mulheres, sermos tratadas desse jeito. Essa história não é uma história com final de morte, com final trágico, ainda bem, porque eu amo a Roberta. E quero que ela continue sendo muito feliz como está sendo hoje, para o resto de sua vida. Mas é assim que começam as histórias de morte. É assim que começam essas tragédias que a gente escuta, ouve, vê nos meios de comunicação, nas redes sociais, na televisão, enfim, não importa. É assim que elas começam, quando terminam em morte. Por quê? Porque a gente acaba ficando embrenhada nesse tipo de situação e às vezes não tem o apoio de outras pessoas para nos ajudarem a dar um basta. E esses seres humanos doentios estão aí a nos fazerem juras de amor, a se dizerem apaixonados e de repente se tornarem obsessivamente cruéis conosco e nos colocarem numa situação tão tensa como esta. Eu fico muito feliz que a Roberta teve todo o apoio de sua mãe, de seu pai, apoio jurídico, emocional, afetivo, de amor, e que hoje ela é uma menina que mora longe daqui, ama, é amada, está muito feliz. E por outro lado eu me preocupo porque o Tim está aí, circulando no nosso meio, trabalhando, se relacionando com outras mulheres, fazendo sabe lá o que com essas outras mulheres, né? E assim como a Roberta, poderia ser a minha filha, a tua irmã, alguém que tu ama. Assim como o Tim poderia ser o Carlos, o Bruno, o Caio, o Pedro, eles são muitas Robertas e são muitos Tims.
E nós, enquanto seres humanos, enquanto mães, enquanto mulheres, enquanto artistas, não podemos mais deixar que isso aconteça. Nós precisamos usar esses espaços sim de denúncia, espaços da arte, inclusive, para dizer basta. Esta é uma história real, que eu acompanhei bem de pertinho e eu sei muito bem os detalhes de cada parte dela. E eu venho aqui com muita alegria, com muito amor no coração, contar para vocês essa história, que é uma história que não acontece apenas comigo, nem contigo, nem com teu vizinho, mas que acontece com muitas mulheres ao nosso redor. Então, está na hora da gente se abraçar, dar voz a essas histórias e rompermos com esse tipo de atitude brutal e inaceitável dos machistas que estão aí na nossa volta querendo ter esse tipo de atitude. Chega, basta. Nos olha com firmeza. A tela escurece. Logo, confessionário, relatos de casa. Gabriela Souza, Advocacia para Mulheres. A idealização de um amor romântico pode ser um dos caminhos mais perigosos para qualquer mulher que entra numa relação. Amor não machuca, amor não maltrata, amor compartilha e eleva. Ela é branca. E isso é fundamental para a gente entender por que muitas mulheres entram em ciclos de violência, porque afinal de contas a gente foi ensinada de que o ciúmes é o tempero do amor. Então como que eu tô tendo uma demonstração de amor, uma demonstração de afeto? E na verdade isso faz com que a gente se confunda. E é super natural e faz parte do ciclo da violência. E é por isso que a gente precisa tirar essa idealização romântica, essa questão de felicidade de propaganda de margarina e tudo isso que nos ensinaram enquanto a gente era criança, de ficar esperando pelo príncipe encantado. Usa os cabelos pretos presos. Além disso, o apoio de familiares, ele é fundamental para que a vítima consiga denunciar, para que saiba que ela tem para onde ir, que ela pode contar com alguém. Então, se nós somos amigas, familiares, pessoas próximas, colegas de trabalho, enfim, pessoas que enxergam aquilo, a gente pode ajudar fazendo denúncia, ajudando a separar os documentos, cuidando dos filhos, dando apoio, validando a palavra daquela mulher, que muitas vezes foi tão maltratada que se acha louca, que se sente culpada de denunciar o agressor. E é importante o tempo todo esse reforço positivo, não só em fazer, em acompanhar, em buscar ajuda, contratar advogado, ir na delegacia e fazer todas essas coisas que fazem parte de uma denúncia, mas também no afeto, no momento de acolhimento. A gente pode acolher quem está perto da gente, a gente deve acolher quem a gente está perto da gente, porque isso também é um instrumento poderoso para pôr fim à violência doméstica. A tela escurece. Denuncie. Se você é vítima ou conhece alguém que seja vítima de qualquer tipo de violência, denuncie, para que não existam mais histórias como essa. Procure a Delegacia da Mulher da sua cidade ou Disque 180. Para ajuda, procure os coletivos Justiceiras, WhatsApp 11 99 639 1212, www.mapadoacolhimento.org, feminino-plural.org.br, WhatsApp 51 99 537 5459. Créditos selecionados. Criação, direção e roteiro, Débora Finocchiaro, Luiz Alberto Cassol. Adaptação coletiva a partir de relatos de Gabriela Souza, de notícias e histórias diversas. Preparação de elenco, Débora Finocchiaro. Direção de fotografia, Fred Paz. Direção de produção, Amanda Gatti e Fred Paz. Montagem e desenho de som, Leonardo Capellati. Trilha sonora, Laura Finocchiaro. Design gráfico, Luciano Ribas. Vinheta, Victor Teixeira dos Santos. Audiodescrição, Marilane Castro da Costa, Felipe Mianes. Tradução e legendas em inglês, Pedro Mendes. Libras, Simone Dornelles. Assessoria de imprensa, Padrinho Agência de Conteúdo. Social Media, Gabriela Roden Tellini. Assistência técnica de lives, Débora Bregala. Elaboração de projeto, Companhia de Solos e Bem Acompanhados, Amanda Gatti. Administração do projeto,
Elisete Hidalgo. Assessoria contábil, Carlos Augusto Flake. Consultoria astrológica, Amanda Costa. Assistência de produção, Gabriele Gazapina Guimarães. Produção executiva, Amanda Gatti, Débora Finocchiaro. Coordenação geral, Débora Finocchiaro. Apoio, Rádio Univates FM, Rádio FM Cultura, Rádio União FM, Rádio Band News FM, Rede Estação Democracia, Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica.